Na aula de hoje, vamos dar continuidade aos sistemas de custeio, falando agora sobre os critérios de alocação de mão de obra direta. Então, a mão de obra direta refere-se apenas ao pessoal que trabalha diretamente sobre o produto em elaboração, desde que seja possível a mensuração do tempo despendido e a identificação de quem executou o trabalho, sem necessidade de qualquer apropriação indireta ou de rateio. Algumas considerações importantes. É importante considerar as restrições e imposições da legislação, os encargos sociais e pensar que no Brasil o trabalhador ele custa caro, mas ganha pouco. Então a gente vai apresentar isso para vocês na sequência, o porquê disso. Como que a gente calcula o número de horas à disposição por ano de cada um dos funcionários? Então, a gente vai fazer dessa maneira aqui, ó. Temos 365 dias no ano. Desses 365, eu vou descontar os repousos semanais e remunerados, que são 48 dias. Além desses repousos semanais remunerados, nós vamos descontar também 30 dias de férias, porque também são remuneradas e o funcionário não trabalha. Vamos descontar uma média de 12 feriados no ano. Então, o que a gente tem aqui, ó? 365 menos todos esses valores, nós temos um número máximo de dias à disposição de 275 dias. Isso significa que efetivamente um trabalhador ele vai estar à disposição da empresa 275 dias por ano. Uma jornada de trabalho de 7,33 horas, que é uma jornada de 44 horas semanais, daria um total máximo de 2.016 horas,67. Então, se a gente multiplicar 275 por 7,33, chegamos ao valor de 2.016 horas disponíveis para trabalhar na empresa. Continuando com os cálculos agora, vamos verificar o quanto que a empresa gasta de salário com os funcionários, com um funcionário. Então, a gente vai considerar aquele número máximo de horas à disposição, que lembrando, a gente calculou multiplicando 275 dias, que é o número de dias que o funcionário está à disposição da empresa, vezes 7,33 horas diárias. Então, para calcular essas 33 horas diárias, utilizamos 44 horas semanais dividido por 6, dá 7,33 horas diárias em média. Então, se a gente multiplicar esse total de horas de 2.016 horas pelo valor da hora trabalhada, então vamos supor que a gente está considerando 100 unidades monetárias, o valor da hora trabalhada, só a título de demonstração. Então, em relação aos salários, a empresa paga para esse funcionário R$ 201.666,67 por ano. Os repousos semanais, eles também são remunerados. Então, os repousos semanais são os finais de semana, que os dias, nos finais de semana ou durante a semana, dependendo do trabalho, que o funcionário fica em casa, mas ele recebe por isso. Então, aqui, ó, a gente viu que tinha 48 dias de repousos semanais. Multiplicado por 7,33, que é a de jornada diária, temos um total de horas que não são trabalhadas, mas são remuneradas, de 352 horas. A empresa paga por essas horas também 100 unidades monetárias. Então, ela vai pagar um total de 35.200 em relação a esses repousos semanais remunerados.
As férias, então, nós temos 30 dias de férias. Então, os 30 dias vezes o total de horas diária. Nós temos um total de 220 horas de férias. Multiplicado por 100, que é o valor da hora trabalhada, dá um total de 22.000 unidades monetárias. Além das férias, a empresa ela paga um adicional de férias. Isso está na Constituição, então é obrigatório. Então, esse adicional é 1/3 do valor do salário do funcionário. Então, o percentual vai ser 1/3, é 33,33%. Desse total aqui, ó, de remuneração de férias. Então, 33,33% de 22.000. Dá um total de 7.333,33 unidades monetárias. Além disso, o funcionário recebe o 13º. Então, a gente considera 30 dias para o 13º. A jornada diária de 7,33 multiplicado por 30 nos dá 220 horas relativas a 13º, vezes o 100, vai dar também 22.000 unidades monetárias. E os feriados? Então, a gente considerou uma média de 12 feriados no ano, vezes 7,33, aí a gente tem o total de feriados e o valor total da hora trabalhada nos feriados. Então, a empresa ela está tendo todos esses custos aqui com o funcionário, né? E todos esses custos considerados custos de mão de obra direta. Além disso, tem as contribuições que a empresa também deve pagar, que seria a Previdência Social, que é 20%, o Fundo de Garantia, 8%, e aí tem algumas outras contribuições que não são obrigatórias, que vai depender muito da organização, tá? Da empresa. Então, por exemplo, seguro de acidente de trabalho, salário educação, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, SEBRAE. Então, isso daqui varia muito de empresa para empresa, tá? Mas só a título de exemplo aqui. Então, do total de contribuições, nesse caso aqui, a empresa vai contribuir com 36,80% também do valor do salário. Então, o que a gente tem aqui, ó, recapitulando os valores? 201.666,67 de salário, que seriam aqueles 275 dias trabalhados, mais 35.200 referente aos repousos semanais, mais 22.000 referente às férias, mais 7.333 referente ao adicional constitucional de férias, mais 22.000 relativos ao 13º, mais 8.800 relacionados aos feriados, que dá um total de 297.000 unidades monetárias. Se eu multiplicar aqueles impostos do slide anterior por 297.000 e somar com esses 297.000, eu tenho que um funcionário custa para a empresa R$ 406.293. Se a gente dividir esse total pelo número de horas que realmente foram trabalhadas, nós temos 201 unidades monetárias por hora. Então, a gente viu, né, que o valor da hora era de 100 unidades monetárias. Considerando todos essas contribuições e tudo que a empresa paga para o funcionário, o funcionário custa o dobro para a empresa. Por isso que a gente fala, né, que o funcionário, a hora dele não é... Ele trabalha muito, mas ele recebe pouco pelo que ele trabalha. Por hoje é só e até o próximo tópico.